vida, justamente o período para ele gerar um filho. Aí Deus dá 15 anos a ele. E vem Manassés. Segundo Reis 21 e segundo as Crônicas 33. Veja que Manassés, quando completa 12 anos, começa a reinar. Então ele nasce no período dos 15, entre 0 e 15. Então, com o preparo, com a formação de criança, para que ele completar 12 anos, e só assumia se o pai morresse. Ezequias morre e ele entra, com 12 anos. E quando ele entra, você se assusta. Porque Manassés cresceu até os 12 anos na casa do pai. O pai era crente, gente. Isaí era crente. Ele cresceu sabendo, cresceu ouvindo o avivamento que o pai fez. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, ele faz o inverso, vai imitar o avô, ou o Acabe lá de Israel. E se você ler o que ele fez, a Bíblia diz que os seus primeiros atos foi derrubar os altares do Senhor e colocar idólatras. Ele no pátio da igreja, imagina se você acreditaria nesse homem. Ele levantou altar a Baal, altar a Azera, altar às estrelas, levou o povo a pecar. Ele fez tudo pior do que os próprios cananeus faziam. Está escrito. A Bíblia diz em Reis, no último versículo, salvo engano, do versículo 21, do capítulo 21, que ele matou tantos inocentes que o sangue, a rua de Jerusalém, alagava. Ele praticou feitiçaria, consultava adivinhos, era um sujeito ruim, que a Bíblia diz, feria o coração de Deus. E olha o que é amor. E Deus tentava falar com ele e com o povo e ele não queria ouvir. Aí por ele não querer ouvir, aí Deus permite que os príncipes da Síria invadam o reino de Judá e capture ele. Agora ele capturado, esse cabarrim capturado, a Bíblia diz que os assírios prenderam ele entre espinhos, em alguma versão diz troncos e correntes, e os levaram para a Babilônia e jogaram ele como escravo. O que é que a gente faz hoje? Bem feito. Na sua aflição, ele ora insistentemente a Deus. Pasmem, Deus ouviu. Você abriria o gabinete para atender esse homem? Deus abriu. E piorar, senhores pastores, com todo respeito e ética, vocês davam à igreja de novo um homem como esse? Meu amigo Joab, vocês devolveriam o ministério desse homem de novo? A Bíblia diz que Deus ouviu, tirou da corrente, sem se preocupar com o que os seus subordinados iam dizer, o que o povo ia falar. Deus tira ele da corrente, tira ele dos espinhos e leva ele de volta para Jerusalém e bota ele no trono. Olha para quem está ao teu lado e diz: você acredita ainda em mim? Eu fui interpelado e eu chorei. Eu estava em viagem, alguém de um pensamento mais elevado, não era um leigo. Ele me fez uma pergunta e disse: Genival, ele ia dirigindo, me conduzindo para o hotel. Ele disse: você sabe qual é o pior lugar de se arrepender hoje? Eu disse: não, abre aspas. Ele disse: a igreja, fecha aspas. Eu assustei. Ele disse: Gene, porque quando a gente erra e vai se arrepender, eles matam a gente, eles esquecem a gente. Eu parei e pensei: Deus, será que nós estamos tão ruins assim? Quando você vai para uma agência de carro comprar um carro, se você não for bem vestido, se você não for arrumado, é discriminado. Mas aqui não, quanto mais moribundo, mais amado tem que ser. Quanto mais rasgado, mais bem recebido tem que ser.
Amai-vos uns aos outros. É a característica. Tertuliano dizia que a primeira igreja que começou o último tempo amava tanto que as pessoas de fora gritavam: vedes como eles se amam, que estão dando a vida um pelos outros. Eles morriam um pelos outros. Jesus disse: ninguém tem mais amor do que esse de dar a sua própria vida pelo seu amigo. Então, se você puder pregar comigo, olha para quem está ao teu lado, diga: a partir dessa convenção eu vou cuidar melhor de você. Te prepara para voltar para o lugar que tinha. Levantai a cabeça quando virem dessas coisas, está perto a vossa redenção. Terceiro e último ponto para concluir: um poder demonstrado, a unção demonstrada. Foi assim que a igreja começou do último tempo, da última medida. A unção, o poder era visível. E a igreja que vai subir não vai ser diferente da que começou. Eu estava ouvindo do meu pastor Arnóbio. Eu liguei para ele esses dias, uma semana, 15 dias atrás, ele não sabe. E aquilo me motivou. Eu liguei para ele e ele estava orando. E ele disse: Bento, eu estou orando para que Deus nos use com um poder sobrenatural. Isso marcou a minha vida. A ponto, Bento, não é para que eu creia, porque se ele fizer ou não, eu creio. Mas é para que os de fora vejam e creiam. Estamos precisando viver este amor, este poder demonstrado e não só pregado. Muitos grandes, muitos éticos e grandes, no que eu digo humanamente, espiritualmente ou teologicamente falando, muitas vezes dizem: Bento, quando eu te vejo, eu me lembro daquelas igrejinhas antigas. Mas Bento, para de levantar a mão, para de correr, para de pregar tanta Bíblia. Tu só pega a Bíblia, tu não tem um contexto de motivação, coach, psicologia. A nova geração não entra mais nesse negócio de Bíblia. Para de pregar essas coisas. Eu digo: agora é que eu corro, agora é que eu pulo, agora é que eu grito. E enquanto eu corro, enquanto eu levanto a mão, enquanto eu grito, as faculdades estão ligando para mim, para as escolas bíblicas, para dizer: vem, que a nossa escola está fria e precisamos do poder vivido, do poder vivido. Precisamos voltar ao que a gente era. Precisamos voltar em um lugar, uma convenção, um trabalho, Assembleia de Deus como esse. Tem que sair gente pulando nos braços, gente, como era de primeiro. Não adianta procurar culpado, tem que começar por mim, tem que começar por você. Eu estava pregando numa igreja recentemente nos Estados Unidos da América. Uma igreja do século XVIII. 1746. Um templo lindo, bonito. Uma igreja que viveu o ápice, mas esqueceu o poder. Uma igreja para 1.300 pessoas. Foto de todos os pastores e membros. Sabe quantos crentes tem hoje? 16 velhinhos. E nenhum jovem. A igreja pentecostal alugou um horário, 2 horários, 3 dias. Está com 2 anos, eu já preguei para 400 pessoas.
Não podemos esquecer este poder. Não podemos nos tornar éticos demais. A Assembleia de Deus é conhecida pelo barulho de glória a Deus, aleluia, línguas estranhas. Está chegando aí uma raça que quer tirar isso de nós. Que nós gritamos, somos ignorantes, a gente berra demais, é berrando que tem esse número de gente aqui, é gritando que os nossos pais conquistaram. Só tem duas formas eficientes de você ativar o fermento: a pancada e o fogo. Joga ele na massa. Quanto mais bate, mais ele vai pegando forma. Então pode bater, pastor. Compra um pão bonitinho, francês. Deixa ele lá 3 a 4 dias. Ele murcha. Pega ele e bota no forno. Com 30 graus, ele vai. Com 50, está no ponto. Olha para quem está ao teu lado e diga: Jesus vai te botar no forno hoje se tu não der um glória. Com 30 graus você vai dar glória. Com 50 você vai pular, você vai saltar, você vai se tornar ser assembleano. Aonde tem assembleano aqui? Aonde tem? Aonde tem? É a última medida. Tem muitas igrejas, eu digo porque eu ando, vocês sabem que não se ouve mais esse barulho. Tem muitas igrejas que não falam mais línguas estranhas. Tem muitas igrejas que o convite já vem dizendo: aqui tem que pregar em silêncio. Uma mosca passa, você ouve. Mas eu estou na minha igreja, eu estou na Assembleia de Deus de Alagoas, eu estou na convenção, e aqui ainda pode falar línguas estranhas, aqui ainda pode levantar a mão, aqui ainda pode ser cheio. Então entra no forno, entra, é a última medida. Quem tem línguas estranhas fala, quem não tem recebe agora.